Vamos continuar, então, nosso cronograma. Hoje a gente vai chamar a nossa segunda palestrante, a Fernanda Marchiori, a gastroenterologista dos Jardins e do Morumbi. Eu brinco que até ano passado ela estava do outro lado, ela estava do nosso lado, e agora ela voltou realmente para a rotina clínica e vai trazer uma aula para a gente sobre pancreatite. A Fernanda ela foi residente pela Universidade de Santo Amaro, Unisa, fez pós-graduação em Clínica Médica e Cirúrgica pela Unisa, pós-graduada em Gastroenterologia pela UFAP, membro da ABRAGA, que é a Associação Brasileira de Gastroenterologia, e faz atendimento especializado de gastroenterologia nas unidades Jardins e Morumbi, como eu já havia falado. Fê, a gente agradece sua presença e seu aceite. Façam todos bom proveito dessa aula. Obrigada. Obrigada, Esté. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Fernanda Marchiori, vou falar um pouquinho com vocês sobre pancreatite hoje. E eu queria agradecer imensamente, o Vet We Care por esse convite. E, para mim, é bem especial estar aqui, primeiro, dando palestra num evento com pessoas que são referência para mim, como a Simone, a Carol, o Fabrício. E também exatamente por isso, por eu ter feito parte disso, e acho que até ano passado eu estava do outro lado, realmente. Mas, quando a pessoa gosta de sofrer, ela faz o quê? Volta para a clínica. Então, é mais ou menos isso que aconteceu, mas eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, em relação à programação da palestra de hoje, quando eu fui montar essa aula, eu comecei a pensar, beleza, o título é Pancreatite, o clichê que sempre gera dúvidas. Então, quais que serão essas principais dúvidas de pancreatite na rotina? Será que é como fazer um diagnóstico mais assertivo? Se usa ou não SPEC, exames de imagem? Será que é se usa corticoide, se usa antibiótico? Enfim, fui pensando aí nessas dúvidas. Aí falei, bom, vou colocar essas dúvidas em forma de pergunta, responder e já era. Só que aí eu voltei no título e teve uma palavra em específico que me chamou bastante atenção. Pancreatite, o clichê que sempre gera dúvidas. Então, se sempre gera dúvidas, talvez seja porque a gente precise dar um passo para trás e entender melhor como que a pancreatite se desenvolve. E isso foi algo que eu aprendi muito na minha vivência aí de clínica geral, antes mesmo da gastro, e também com a Carol Papalardo, que é que a gente tem que saber os conceitos básicos da doença, de como ela se desenvolve, porque, a partir disso, eu consigo criar uma linha de raciocínio para entender o que eu vou fazer com esse paciente. Então, eu montei minha palestra de uma forma mais clássica, digamos assim, onde a gente vai falar um pouquinho de fisiopatologia da pancreatite, fatores de risco, apresentação clínica, e, dentro disso, a gente vai colocando essas principais dúvidas. E aí, para fins didáticos, eu dividi essa aula, na verdade, ela vai ser muito mais focada em pancreatite aguda em cães, certo? E aí, no final, a gente faz um adendo em relação à pancreatite em gatos e quais as principais diferenças. Bom, então vamos começar com uma revisão aí da parte anatômica e fisiológica do pâncreas. O pâncreas ele é uma glândula mista, ele tem a sua porção endócrina e exócrina. A porção endócrina ela corresponde aí mais ou menos a 1% do parênquima total pancreático e é responsável por fazer a produção dos hormônios, insulina, glucagon. E aí a gente tem a porção isócrina, que é, na verdade, o foco da nossa aula de hoje, que é constituído pelos ácidos pancreáticos, que vão basicamente fazer a produção de enzimas digestivas, jogar lá para o duodeno, para fazer a digestão dos nutrientes aí do alimento ingerido, certo? Além disso, o suco pancreático ele é muito importante para o controle do microambiente duodenal. E o que eu quero dizer com isso? Ele contém bicarbonato, e isso vai ser primordial para a gente conseguir tamponar o pH desse conteúdo que está chegando ácido do estômago. E isso é importante porque, na verdade, as enzimas digestivas elas atuam em pH básico e, além disso, as bactérias da microbiota que vivem ali no duodeno, elas também atuam em pH básico, então isso acaba sendo um fator importante de equilíbrio dessa microbiota, certo? Falando um pouquinho de sintopia, o que é sintopia? É relação anatômica próxima. Então, quem está próximo do pâncreas? A gente tem duodeno, estômago, cólon, vias biliares e fígado. E por que eu preciso saber quem está próximo do pâncreas? Porque, se o nosso querido pâncreas resolve inflamar, esses são os órgãos que vão sofrer primeiro e inflamar junto com ele. E essa inflamação, por conta dessa proximidade, muitas vezes vai ser o que vai ser responsável pelos sinais clínicos que esse animal vai apresentar. Então, uma coisa que a gente vê muito na pancreatite nos cães é muito vômito. Por quê? Porque eles fazem uma duodenite muito importante.
E é importante ter esse conceito também na cabeça, que muitas pessoas às vezes pensam, o vômito vem do estômago. Na verdade, o vômito, a grande maioria das vezes, vai vindo do duodeno, principalmente esses vômitos de conteúdo biliar. E nesse paciente acontece mais por conta disso, certo? E aí, beleza, né? Então, de novo, o pâncreas ele faz, né, ali a produção das enzimas digestivas para digerir proteína, gordura, carboidrato, certo? E aí, só que voltando um pouquinho, né? Do que o pâncreas é constituído? De proteína, gordura. Então, assim, se ele tem a mesma composição do que ele produz para digerir, ele tem que ter algum mecanismo de proteção para que ele não comece a se digerir do nada, né? E o pâncreas, na verdade, ele é bem precavido. Então, ele tem vários mecanismos de proteção para tentar evitar isso. E aí eu vou citar alguns deles aqui para vocês. Então, primeiro, né, a questão da síntese dessas enzimas digestivas, elas acontecem na forma de proenzimas, ou seja, na sua forma inativa. Então, por exemplo, a tripsina, né, que é uma das enzimas que faz a digestão de proteína, é sintetizada em tripsinogênio. E, além disso, o pâncreas pega esse tripsinogênio e envolve, né, no envoltório que a gente chama de grânulos, que são os grânulos de desimogênio, certo? Além disso, né, essas enzimas elas atuam em pH básico e elas precisam, né, de outras enzimas para começar uma cascata de ativação delas. E essas outras enzimas se chamam enteropeptidases, e elas estão presentes apenas no duodeno e não no pâncreas. E o pâncreas ele produz alguns fatores inibitórios, como o fator inibidor da tripsina, para caso algum tripsinogênio fique muito louco ali e resolva se ativar, já tem ali alguém para controlar ele, certo? E, além disso, também a célula, né, dos ácidos pancreáticos ela tem um pH mais ácido em comparação às outras células. E isso também é um mecanismo de proteção, exatamente porque essas enzimas elas atuam em pH básico, certo? E aí, beleza, né? Então tem essa série aí de mecanismos, só que esses mecanismos eles não são invencíveis, né? E pode ser que, em algum dado momento, por algum fator predisponente, essas enzimas digestivas elas sofrem uma ativação dentro do parênquima pancreático, que é o principal mecanismo de fisiopatologia descrito para a pancreatite aguda nos cães. Eu estou falando que é o principal, mas não é o único, tá? E tem muitas vias ainda sendo estudadas em relação a isso, e novos caminhos sendo propostos, e tem muita coisa que a gente não entende ainda, né? Mas, para fins didáticos, né, a gente tem essa teoria da ativação precoce, e tem uma teoria que chama colocalização, que ela acaba sendo algo que eu considero bem didático para a gente entender o que acontece lá dentro da célula cinar. Então, vou tentar fazer aqui uma comparação, né? Vamos supor que essa célula seja o veterinário, certo? Então, o veterinário, amanhã, né, segunda-feira, acordou, conseguiu ir para a academia, né, o que é difícil, conseguiu fazer seu exercício físico, está bem, né, saúde mental em dia, beleza. Aí ele vai lá para o consultório, chega aquele tutor chato, aquele tutor sugador de energia, que vai infernizar a vida do veterinário. O que vai acontecer? Vai desalinhar os chakras desse veterinário, ele já fica todo atrapalhado, né? Então, basicamente, quando a gente tem o processo, né, de pancreatite, né, dessa ativação dessas enzimas, acontece mais ou menos a mesma coisa com a célula centrocinar. Então, eu tenho a célula, que é o veterinário, certo? E eu tenho o tutor chato, que é o fator predisponente, que a gente vai falar um pouquinho melhor já já. E aí, a estrutura dessa célula frente a esse fator predisponente ela vai se alterar. Tem um apontador aqui? É um negocinho aqui? Ela vai se alterar. Então, na célula normal, eu tenho aqui os grânulos de desimogênio e tenho aqui, né, separados lisossomos. Então, lembrando um pouquinho da histologia, o que são os lisossomos? São organelas, né, que são responsáveis pela digestão de compostos ali dentro da célula que não servem mais para ela. Então, se eu tenho uma organela que tem enzimas digestivas para digerir esses compostos que não servem mais, e eu tenho, né, os grânulos de desimogênio, que têm enzimas digestivas que eu não quero ativar naquele momento, eu vou manter essas duas coisas separadas, certo? Isso também é um mecanismo de proteção. Só que aí vem o tutor chato, desalinha isso, e esses lisossomos eles vão parar ali do lado dos grânulos de desimogênio. E aí acontece essa ativação precoce do tripsinogênio em tripsina dentro do parênquima pancreático. E aí, daqui para frente, é só para trás, né? Começa aí um processo inflamatório muito importante, né? Começa uma migração louca de leucócito, de célula inflamatória, que vai, na verdade, tentar resolver esse processo, só que acaba não resolvendo muito e atrapalha um pouco. Porque, uma vez que eu tenho esse processo inflamatório muito intenso, isso vai criando um edema, né? E, na hora que cria esse edema, dificulta ainda mais a perfusão desse pâncreas.
E aí esse processo ele vai se perpetuando, né? Tem cálcio dentro dessa célula aqui que vai sendo liberado para o meio extracelular, está tudo inflamado, vai formando microtrombos ali na vascularização que chega nesse pâncreas, isso diminui ainda mais a perfusão, então vira uma bagunça, né? E aí o que acontece é que essa inflamação, que a princípio, né, localizada no parênquima pancreático, ela começa a ganhar a circulação, né, caracterizando o que a gente chama de síndrome da resposta inflamatória sistêmica, certo? E uma coisa para a gente prestar atenção é que até aqui eu estou falando de processo inflamatório, e não processo infeccioso, certo? Só que com toda essa inflamação, né, com toda essa redução de perfusão, esse organismo, né, ele começa a sofrer, as células elas não conseguem ser oxigenadas, esse animal começa a entrar em acidose metabólica. E aí sim eu tenho a chance de ocorrer a translocação bacteriana e de ter um componente infeccioso em associação desses quadros de pancreatite. Mas isso a gente vai falar um pouquinho melhor quando a gente for falar sobre o tratamento, tá? Bom, então eu falei, né, que tem lá o fator predisponente, que é o tutor chato, né, que desalinha os chakras aí da célula pancreática. Então, quais são esses fatores predisponentes? Quem são esses espíritos de porco, né, que chegam lá e causam tudo isso na célula? Eu coloquei aqui essa revisão, é uma revisão bem legal que fala um pouquinho, né, desses fatores predisponentes, inclusive, quem quiser, depois eu mando aí todos os trabalhos que eu colocar aqui. Mas o que se fala hoje, né, é que assim, o pâncreas, né, eu gosto de fazer uma comparação também. Se o pâncreas tivesse um signo, acho que ele seria leonino, que nem eu, né? E o que eu quero dizer com isso? Que o pâncreas ele gosta de atenção, ele gosta da atenção da circulação. E qualquer coisa que diminua a perfusão desse pâncreas é um start para acontecer todo aquele desalinhamento que a gente conversou, certo? E um desses principais fatores que gera essa redução de perfusão é a hiperlipidemia. E aqui eu estou falando de cães, tá, gente? Só para também focar nisso. Então, a hiperlipidemia, quando eu tenho um processo de hiperlipidemia, eu tenho um aumento principalmente do triglicérides e também aí do colesterol, gera, na verdade, uma dificuldade de circulação desse sangue. Esse sangue ele fica mais viscoso, então ele perfunde menos e pode ser o start para começar essa ativação das enzimas pancreáticas, né, dentro do parênquima. Além disso, o fator hereditário / racial. Então, tem algumas raças que a gente costuma ver com mais frequência, né? Tendo pancreatite, como o Schnauzer, como o York, os terriers em geral, né? E aí, coincidentemente ou não, essas raças elas são também as raças predispostas, muitas vezes, a terem dislipidemia. Fatores dietéticos, e aí eu tenho dois tipos de paciente, tá? Um paciente é aquele que ele é saudável, está tudo certo com ele, aí o tutor vai lá, faz o churrasco de final de semana, dá o churrasco para ele, ou ele revira o lixo como se não tivesse amanhã, né? E aí acaba desenvolvendo a pancreatite. E eu tenho também aquele paciente que, por exemplo, ele tem já uma certa predisposição, sei lá, ele é um Yorkshire. Então, ele já tem predisposição a ter uma dislipidemia ou endocrinopatia, que seja, e aí ele recebe uma dieta desbalanceada com alto teor de gordura, né? Então, isso a gente vê, até a Simone falou, né, a questão dos tutores hoje em dia, fazerem a dieta caseira, muitas vezes, sem orientação. Então, se tiver um teor alto de gordura, pode ser que seja um fator predisponente. Ou, às vezes, eu tenho esse Yorkshire, né, que é uma raça maravilhosa para várias especialidades, porque ele tem várias coisas, e vamos supor que ele tenha já, né, uma obesidade, uma dislipidemia, ele esteja já com uma dieta para obesidade, né, com redução de gordura, e aí ele está ótimo, estabilizado, ele tem hiperadreno, começou a tratar esse hiperadreno, né? Só que quando ele começou a tratar o hiperadreno, começou a aparecer quem? Aquela doença intestinal inflamatória que ele tinha, que não estava manifestando por conta disso. E aí eu tenho que trocar a dieta dele e eu faço a troca para a dieta hidrolisada, né? E a dieta hidrolisada, via de regra, ela tem uma porcentagem de gordura um pouquinho maior. Se eu faço essa transição muito rápido nesse paciente que é predisposto, pode ser que seja um fator predisponente também. Só que aí é importante a gente focar. Eu não estou falando que a dieta hidrolisada ela causa isso. Pelo amor de Deus, eu amo a dieta hidrolisada e ela é essencial para a vida do gastroenterologia. Mas nesse paciente que é predisposto, e se eu faço uma transição inadequada, pode ser que contribua, certo? Além disso, as endocrinopatias é algo bem frequente da gente ver em associação, né, com a pancreatite, principalmente o hipercortisolismo, né, mas também o diabetes, hipotiroidismo, e muito relacionado a essa questão, de novo, né, da dislipidemia que causa, certo? Medicamentos.
E aí é menos comum assim a gente ver por medicamento, mas tem algumas coisas aí que a literatura cita. Eu acho legal já, né, esclarecer uma questão que eu vejo, né, muitas vezes as pessoas trazerem. O corticoide ele gera pancreatite. Então vamos tentar entender isso melhor, né? Até porque a gente está falando, o corticoide gera, o paciente com hipercortisolismo tem mais. Então o que acontece exatamente? Não é que o cortisol ou o corticoide exógeno ele tem uma ação direta sobre, né, o pâncreas causando essa pancreatite. Só que, de novo, ele causa uma série de alterações metabólicas, inclusive essa alteração no metabolismo de gordura, que pode sim contribuir, né, para causar esses quadros. Então, geralmente, é um paciente que faz o uso muito crônico de corticoide, doses altas, que tem uma dislipidemia secundária como efeito colateral, que pode desenvolver. Tá? Além disso, o fenobarbital, né, também é uma medicação associada, porque causa, né, de novo, dislipidemia. Brometo de potássio, milteforam, azatioprina também são outras medicações que já foram descritas, e furosemida. Tá? Mas a furosemida, na verdade, ela é muito mais por conta de hipoperfusão. Então, aquele paciente, por exemplo, que usa furosemida, não tem um monitoramento adequado, acaba desidratando, hipoperfunde o pâncreas, e aí pode gerar o start para a pancreatite. Né? Qualquer situação que leve hipotensão ou hipóxia, exatamente por isso que a gente estava falando, pela questão de redução de perfusão, certo? E uma situação que a gente, né, costuma falar com frequência é a questão de hipotensão anestésica. Então, aquele paciente que faz o procedimento cirúrgico e que no pós-operatório ele desenvolve uma pancreatite. E antes, né, se falava muito, sei lá, ele abordou por algum motivo o abdômen dele, né? E aí todo mundo falava, não encosta no pâncreas, não pega no pâncreas, pegou no pâncreas é pancreatite. E aí, na verdade, a gente sabe que isso é menos verdade, essa questão da pancreatite relacionada à manipulação cirúrgica. O que é mais verdade é essa questão de hipotensão anestésica, ou não a hipotensão propriamente dita, mas a gente tem que considerar que esse paciente ele tem uma alteração de hemodinâmica durante o procedimento anestésico, por mais seguro que ele seja. E isso pode ser gatilho para pancreatite, certo? Situações de hipóxia, né? E aí a gente tem várias também que a gente pode citar, e uma delas que a gente até costuma ver com uma certa frequência em associação são os pacientes com anemia hemolítica imunomediada, que acabam fazendo, né, a pancreatite. E eu falo da anemia hemolítica imunomediada porque é um quadro que, geralmente, a queda de hematócrito é muito rápida, e essa queda de hematócrito rápida gera essa hipóxia, que pode fazer com que o pâncreas sofra e desenvolva o quadro, né? Mas a anemia hemolítica não pode ser também, quer dizer, a pancreatite não pode ser um gatilho para começar a anemia hemolítica? Pode também. Na verdade, às vezes, nem sempre a gente vai conseguir determinar o que exatamente veio primeiro, mas se acredita, né, que seja mais verdade a anemia gerando hipóxia que gera pancreatite, certo? Hipercalcemia, e essa, na verdade, é uma causa muito mais descrita em seres humanos, até porque a hipercalcemia na nossa rotina, considerando principalmente cães, ela é baixa, né? Ela é mais associada aos quadros neoplásicos. Mas, sei lá, tem um trabalho experimental que fala, né, se você injetar gluconato de cálcio na artéria pancreática, você gera pancreatite. Então, parece que o cálcio ele tem uma participação aí nisso, nessa fisiopatologia, certo? E outras causas. E esse trabalho traz várias outras causas sendo citadas. Então, por exemplo, doenças infecciosas. Mas, de novo, não é necessariamente pela ação direta do agente infeccioso sobre o pâncreas, mas, muitas vezes, pelas alterações que esse agente infeccioso causa, seja uma anemia, uma vasculite, que pode repercutir no pâncreas, certo? Aí, falando um pouquinho sobre a apresentação clínica. Os sintomas eles são muito inespecíficos. Eu coloquei aqui uma fotinho da minha cachorra, Morfina, que ela tinha que participar da minha palestra. E ela está aqui em posição de prece, mas, graças a Deus, Morfina só estava brincando, né? Então, não é uma posição de prece real. E eu coloquei esse negócio da posição de prece, mas porque eu lembro muito da graduação. Posição de prece é pancreatite, né? Na verdade, assim, a posição de prece, a gente não vê ela com tanta frequência na rotina, né? Ela pode sim acontecer, mas ela também não é patognomônico de pancreatite. Na verdade, a posição de prece ela indica que esse animal está com dor na região abdominal cranial, e a pancreatite pode ser uma das causas, certo? Além disso, né, quando a gente coloca de principais sintomas no cão, seria principalmente os quadros de êmese, né, e aí muito relacionado a essa questão da duodenite grave que esse animal costuma apresentar, a própria dor abdominal, prostração, anorexia, diarreia, né? E a diarreia, muitas vezes, no início, vai ser uma diarreia mais de colite, que é aquela diarreia com muito muco, com estrias de sangue. Por quê? Quem está lá do lado do pâncreas? O cólon, né? Mas, conforme esse processo evolui, né, esse processo inflamatório, e isso fica mais disseminado, aí a gente já tem aquelas diarreias profusas, líquidas, o que indica, né, um processo inflamatório
mais grave também. Então, isso é um parâmetro para a gente prestar atenção quando a gente estiver examinando esse paciente e vendo quais sintomas ele apresenta, certo? Além disso, exame físico. Né? Exame físico ele varia muito. Então, é um paciente que chega desidratado, muitas vezes, mucosa, pode estar normocorada, pode estar hipocorada, pode estar congesta, pode estar ictérica. Então, o que você quiser. Né? Frequência cardíaca, respiratória, pressão, muitas vezes aumentado por conta de dor, ou também reduzido, se esse animal já estiver evoluindo para um quadro de choque, seja ele hipovolêmico, ou enfim. Então, é um quadro extremamente inespecífico. Né? E aí, falando um pouquinho de alterações laboratoriais, que a gente vê aí nos exames em geral, e o que seria importante a gente pensar ou pedir para esse paciente. Né? Um primeiro conceito que tem que ficar claro para a gente. A clínica desse paciente, em conjunto dos exames laboratoriais, é o que vai me falar se esse paciente está respondendo ou não ao meu tratamento, a gravidade do quadro e qual o prognóstico, certo? Então, via de regra, esses exames laboratoriais eles têm que ser feitos de forma seriada. Não adianta, por exemplo, eu internei esse paciente, eu fiz uma gasometria dele, o potássio estava normal. Ótimo, perfeito, beleza. Aí ele está lá 2 dias internado e não volta a comer por nada no mundo, nauseado. Aí você faz ondansetrona, você faz serena e ele não responde. Na hora que você faz a gasometria de novo, esse potássio está no pé. Né? Então, assim, por quê? Porque o potássio ele se relaciona diretamente com a motilidade intestinal. Se eu tenho potássio baixo, esse trato gastrointestinal não se movimenta. Então, é importante que esses exames sejam feitos de forma seriada, certo? Aí, falando das principais alterações que a gente encontra. No hemograma, a gente pode ter os quadros de anemia, né, que eu acho que a Cia acabou de falar bastante, aí, explicar muito sobre, né, a questão da anemia, da doença inflamatória, que é algo, né, que a gente pode ver, que é aquela anemia mais normocítica, normocrômica, com menos regeneração. Posso ter anemia por perda também, né, até porque inflama esse TGI, muitas vezes esse animal faz melena, faz hematoquesia importante e acaba desenvolvendo um quadro de anemia junto, hemólise, enfim. Leucocitose ou leucopenia, com ou sem desvio à esquerda, e é importante a gente guardar essa informação para depois, no tratamento, que a gente vai retomar ela, certo? E trombocitose ou trombocitopenia. Eu adoro, né, palestra assim, tipo, quais alterações pode ter? Leucocitose ou leucopenia, trombocitose ou trombocitopenia, ou seja, esclarece nada, né? Mas, enfim. A gente tem que entender, na verdade, o porquê que ele pode ter um ou outro. Em relação à trombocitose, eu tenho que pensar aqui, muitas vezes, quem é esse paciente? É o paciente endocrinopata, o paciente com hipercortisolismo, então talvez ele já tenha uma trombocitose de base, ele está passando por um processo inflamatório importante, então tudo isso, né, contribui para o aumento dessas plaquetas. Só que a questão é que, com o tempo, com esse processo inflamatório importante, essas plaquetas elas vão sendo consumidas. E aí, geralmente, eles apresentam quadros de trombocitopenia. Então, eu estou com um paciente com pancreatite que está com trombocitopenia, já acende um sinal vermelho ali, porque ele está consumindo isso. Né? Esse processo inflamatório está grave. E uma outra coisa a se considerar é, se esse paciente, vamos supor que é um paciente, ele é hiperadreno, eu acompanho ele já há um tempo, eu sei que, né, eu tenho hemogramas anteriores dele e ele sempre mantém plaqueta em torno de 700, 750 mil. Aí, coitado, ele vai lá, tem a pancreatite, né? Aí eu faço o hemograma dele e está 300 mil plaquetas. Aí você fala, nossa, ótimo, né? A pancreatite me ajudou a controlar a plaqueta desse paciente. Não, né? Está no valor de referência, está no valor de referência do laboratório e não do paciente. Então, prestar atenção que esse paciente está consumindo, certo? Em relação ao bioquímico, você pode ter também a alteração que você quiser, né? Até por conta disso que eu falei, desse processo inflamatório sistêmico. Então, geralmente, tem aumento de enzimas hepáticas, até por conta dessa proximidade de fígado e pâncreas. Né? Eu tenho um processo inflamatório em conjunto. Muitas vezes é aquela LT que fica em torno de 200, 300. Tem casos que pode, sim, causar uma hepatite aguda, e aí essa LT estoura, né? Vai para 900, e aí o prognóstico também é muito pior. A azotemia, né, que pode ser tanto uma azotemia pré-renal, por conta da desidratação, quanto uma azotemia renal. Né, e nada impede desse animal desenvolver um quadro de insuficiência renal aguda só para desafiar ainda mais, né, o coitado do veterinário intensivista. Hipoalbuminemia é um achado bem comum da gente ver nesses pacientes, e, geralmente, a redução de albumina está muito relacionada ao consumo pelo processo inflamatório, mas é importante também a gente ter em mente os outros diferenciais para a hipoalbuminemia que podem estar presentes nesses quadros também. Né? Então, hipoalbuminemia, basicamente, ou é consumo, ou é perda gastrointestinal, né, que pode acontecer nesses casos, ou é perda pelo rim, pode acontecer nesses casos, se esse paciente estiver desenvolvendo uma glomerulopatia, ou pode ser falta de produção pelo fígado, que é, né, os quadros que o animal faz uma insuficiência hepática aguda e que tem um prognóstico muito pior, certo? Hiperlipidemia, né?
Então, assim, é importante eu saber o triglicérides e colesterol desse paciente, lembrando que eu falei essa palavra muitas vezes quando eu estava falando de fator predisponente, e que, de fato, pode ser o fator de risco para o desenvolvimento dessa pancreatite, mas cuidado, né? Vamos supor que esse paciente chegue para mim e mensurou triglicérides e colesterol está normal. Ótimo. Tem animal que, durante o processo inflamatório, ele vai fazendo pequenos picos de aumento de triglicérides e colesterol. E isso geralmente se correlaciona com pior prognóstico, porque esses picos geralmente estão relacionados a uma digestão da gordura peripancreática. Então, de novo, faça esses exames de forma seriada. Muitas vezes é um paciente que está difícil de melhorar, que, né, assim, não está desenrolando bem, vai rever e repetir alguns desses exames para entender melhor o que está acontecendo dentro dele. Aumento de bilirrubinas, né, que aí a gente, né, sempre pede bilirrubinas e frações, pode ser que seja, né, se ele estiver hemolizando a bilirrubina indireta, mas pode ser a direta também, até por conta da proximidade, né, novamente, do pâncreas com o ducto biliar, muitas vezes causa um processo inflamatório ali, uma colestase. Hiperglicemia ou hipoglicemia, né? E aí, geralmente, hipoglicemia a gente vê por quê? É um paciente em anorexia, com processo inflamatório importante, né? E, assim, dependendo do estado que você pega ele, às vezes é um paciente que já está evoluindo também para um quadro de sepse, por isso que ele apresenta hipoglicemia. Ou também hiperglicemia, né? Paciente hiperadreno, que tem um processo inflamatório importante, faz resistência insulínica. Se você der muito azar, né, e essa pancreatite for muito grave, pode até ser que ele vire um diabético, certo? Mas isso não é o mais comum da gente ver na rotina, a pancreatite causando diabetes. O que a gente vê geralmente é ao contrário, o diabético tendo pancreatite, até por conta da dislipidemia, que muitas vezes a gente vê em associação com a diabetes, certo? Proteína C reativa, que é um marcador inespecífico de inflamação, mas que eu gosto bastante de utilizar, principalmente para esses pacientes internados, né? Porque ela consegue inferir aí sobre a efetividade do nosso tratamento. Então, faço, né, no momento da admissão, está aumentado, né, comecei todo o tratamento, depois de, sei lá, 48 horas, vou medir proteína C reativa para ver se está diminuindo ou não. Então, é um marcador rápido, né, que é algo que a gente precisa nesses casos. A gente precisa de marcadores rápidos para a gente entender melhor o quadro. O lactato, né, que é um marcador de perfusão, né, e é importante sempre avaliar o lactato, obviamente, junto com outros parâmetros laboratoriais, e avaliar ele também de forma seriada. Mas, por exemplo, se eu tenho um paciente que está com lactato aumentado, internei ele, estou restabelecendo perfusão, ele continua com esse lactato aumentado, o prognóstico é pior, certo? E uma coisa que o lactato eu acho legal de utilizar ele, muitas vezes, é até no ambulatório. Você está fazendo esse primeiro atendimento, você vai ter que, provavelmente, indicar a internação, e a gente vai falar sobre isso também. Então, o lactato ele ajuda a compor, porque, às vezes, nem sempre esse tutor vai querer internar esse paciente. E aí, se você tem, né, eu acho que quanto mais exames ou quanto mais dados você tiver para se embasar essa indicação de internação, melhor. E o lactato acho que pode te ajudar nesse sentido. Hemogasometria primordial, tá, para o paciente com pancreatite, e ela vai servir, primeiro ponto, né, para a gente avaliar a questão do equilíbrio ácido básico, né, então ver como é que está o pH, ver como é que está o bicarbonato desse paciente. Como eu falei com vocês no começo, né, esse paciente ele tem um processo inflamatório grave, ele tem redução de perfusão e ele muitas vezes cursa com acidose metabólica. E a acidose metabólica é algo importante para a gente monitorar, porque geralmente, né, pacientes em acidose eles vão ser mais suscetíveis a fazer translocação bacteriana, certo? Porque a acidose ela altera a permeabilidade intestinal. Além disso, né, ver a parte dos eletrólitos. Então, potássio, como eu já falei para vocês, a gente tem que acompanhar e repor se necessário. Isso vai ser muito importante, porque tem muitos pacientes com pancreatite que, por conta da redução de perfusão, por conta do processo inflamatório, fazem muita redução de motilidade, e a redução de motilidade também está correlacionada com translocação bacteriana. Então, se tiver uma redução de potássio em conjunto, eu preciso me preocupar em repor isso e acompanhar, certo? E a hipocalcemia, né? Então, pacientes que tenham cálcio ionizado reduzido na hemogasometria, eles têm um pior prognóstico. Por quê? Isso quer dizer que ele está fazendo a saponificação da gordura peripancreática. Então, basicamente, aquele monte de cálcio que está saindo da célula do pâncreas, né, jogando para o meio extracelular, encontra a gordura que está sendo digerida, né, e forma um complexo. Então, geralmente, são pacientes que têm um quadro de autólise muito mais grave, certo? Bom, beleza, Fernanda, você está falando aí, né, de coisas mega inespecíficas, né? Então, pode ser uma coisa, pode ser outra, mas vamos falar sobre diagnóstico assertivo. O que eu posso fazer realmente para bater o martelo que esse paciente tem pancreatite? Existe um exame padrão ouro? Existe, o histopatológico, né?
Lógico, também não é perfeito, tem os seus viés, mas eu acho que, né, não vamos entrar nisso agora. Mas o histopatológico é o exame considerado padrão ouro para o diagnóstico de pancreatite. Isso quer dizer que eu vou submeter esse paciente que está com uma série de alterações hemodinâmicas, né, de uma laparotomia, para fazer a biópsia pancreática, só para eu poder ter o papel ali e falar, gente, isso era realmente uma pancreatite? Não, né? Então, na verdade, o histopatológico a gente não faz de rotina para o diagnóstico de pancreatite aguda, e aí a gente vai ter que se basear muito mais nas alterações clínicas apresentadas, nas alterações laboratoriais, que tudo que eu falei para vocês até agora já ajuda a compor esse diagnóstico, e alguns outros exames que a gente também pode utilizar para nos ajudar. E aí eu vou falar um pouquinho melhor deles. Então, a amilase lipase faz? Bom, aperta o caps lock e digita não. Não se faz amilase lipase mais. Tá? O porquê? A amilase lipase tem uma baixa sensibilidade e especificidade, então, muitas vezes, na pancreatite vai estar normal, e aí qualquer enterite, por exemplo, pode alterar e gerar o aumento, ou qualquer coisa que altere a taxa de filtração glomerular lá no rim também gera o aumento. Então, não serve para nada, não usa, né? Aí você fala, putz, beleza, afinal, eu já sabia disso, que a amilase lipase não usa mais, mas hoje eu uso a lipase específica. Legal. Só que a lipase específica também não é perfeita e ela também sofre influência de algumas outras coisas. Então, tem esse trabalho aqui falando, né, que uma das principais influências que a lipase sofre é o cortisol. Então, pacientes... E lembra quem que é meu paciente com pancreatite? Muitas vezes é o paciente com hiperadreno. Então, o paciente com hiperadreno eu já perco o parâmetro, porque essa lipase ela vai estar aumentada e não necessariamente por uma pancreatite. E aí, né, tem um trabalho que fala que, além disso, além do hipercortisolismo, do uso do corticoide poderem interferir nos valores, pacientes cardiopatas também podem ter um aumento, pacientes que fazem uso de anticonvulsivante também podem ter um aumento, e pacientes com abdômen agudo, por outras causas que não sejam pancreatite, também pode ter um aumento. Putz, Fernanda, aí ferrou, então não vou usar? Não, você pode usar. Só que, primeiro ponto, você não vai utilizar como parâmetro único. Tem que usar a lipase em conjunto com outros exames para você poder compor esse diagnóstico. Tem que saber também desses fatores de interferência, certo? Tem uma situação específica que a lipase ela acaba sendo bem interessante, que é quando o animal, né, você faz ultrassom, tem líquido livre, o que já não é muito bom, mas, enfim, o líquido livre está lá, você pega, coleta, manda para análise, né? Então faz análise do líquido, faz cultura, e aí você faz SPEC desse líquido. E aí, se a SPEC do líquido estiver aumentado, pode, né, apostar que realmente é pancreatite, certo? E aí, uma outra coisa também, já para, né, complementar dessa questão da lipase, assim, tem pessoas que falam, beleza, né, vamos supor que eu fiz o diagnóstico de pancreatite, dosei SPEC, não tinha nenhum fator de interferência, estava aumentada, e aí, sei lá, daqui 2, 3 dias eu quero medir esse SPEC novamente para ver se está melhorando, para ver se meu tratamento está sendo eficaz. Não faça isso, tá? A SPEC ela demora de 7 a 10 dias para começar a reduzir. Então, se você quer um marcador rápido, usa a proteína C reativa, tá? E aí, eu coloquei aqui o TLI, porque eu acho que é uma coisa que, às vezes, gera dúvida na rotina também. Eu não posso usar o TLI para fazer, de repente, o diagnóstico de pancreatite? O TLI ele mensura a tripsina, certo? O TLI tem uma baixa sensibilidade para o diagnóstico de pancreatite, né? Ele, na verdade, é considerado o exame padrão ouro para o diagnóstico da IPE, que é insuficiência pancreática exócrina, onde falta a produção dessas enzimas, né? Ele sofre a influência de outras doenças também. Então, via de regra, a gente não usa. A gente só usa para IPE quando geralmente ele se encontra diminuído. Fernanda, mas se ele está diminuído na IPE, né, e falta a produção ali das enzimas, se ele tiver aumentado, não posso falar que é pancreatite? Não, não existe essa correlação, tá? E aí, falando de diagnóstico de pancreatite, o melhor exame que a gente ainda tem para nos ajudar é o ultrassom abdominal, é o nosso principal aliado, certo? Lógico, o ultrassom abdominal também não é perfeito e vamos falar sobre alguns viés dele. Mas, via de regra, né, o que a gente costuma ver nos quadros de pancreatite aguda é esse pâncreas com redução da ecogenicidade, ou seja, mais escuro e aumentado de tamanho, né? O ultrassom ele é muito bom também para ver outras alterações que podem acontecer de forma concomitante, né, com a pancreatite. Então, lembra que eu falei da duodenite importante que esse animal apresenta? Muitas vezes ele tem uma duodenite tão importante que esse duodeno ele aparece corrugado, até mesmo plissado, né, como se fosse aquele aspecto de corpo estranho linear. E isso é importante ou interessante para a gente, por quê? Tem animais que, às vezes, a gente faz ultrassom e, de cara, não vai ter alteração no pâncreas, porque, às vezes, ainda não deu tempo desse pâncreas alterar ultrassonograficamente.
E eu vou acompanhar esse paciente, certo? Eu vou fazer um ultrassom controle, mas se eu já tiver outras alterações ali, como duodeno corrugado ou sinais de peritonite, que me ajudem a compor um diagnóstico, isso me ajuda a direcionar essa minha suspeita, né? Aí eu vou ter, muitas vezes, outras, né, alterações, sinais de peritonite, aumento da ecogenicidade dos tecidos ao redor. E uma outra coisa também é importante a ser considerada é quando eu tenho um aumento da ecogenicidade do pâncreas, que isso gera muita dúvida também. Beleza, eu tenho redução pancreatite aguda, mas e quando esse pâncreas está hiperecogênico? Isso quer dizer que esse animal tem pancreatite? Não necessariamente não pancreatite crônica, não pancreatite aguda, pelo menos, tá? Então, tem pacientes com pancreatopatia crônica, que muitas vezes, né, por conta de um estímulo inflamatório contínuo, eles vão fazendo fibrose desse parênquima, e essa fibrose ela fica mais branca, digamos assim. Então, esse pâncreas ele fica mais hiperecogênico. Ou aquele paciente que é endocrinopata, né, que tem dislipidemia, ele também fica com pâncreas mais hiperecogênico por conta de depósito de gordura, né? Então, isso não quer dizer que esse pâncreas hiperecogênico, mais irregular, seja sinal de pancreatite aguda. Mas uma coisa para a gente tomar cuidado é, esse paciente com pâncreas hiperecogênico, quando ele agudiza, nem sempre ele vai fazer o aspecto hipoecogênico clássico, né? Porque essa ecogenicidade já está alterada. Então, talvez eu vou ter que, né, precisar de outros parâmetros da clínica desse paciente para entender se ele está agudizando ou não esse quadro de pancreatite. Tá? 10 minutos, meu Deus do céu. Ferrou, né? Eu vou atrasar um pouquinho, gente. Vamos lá, vamos correr, então. Bom, tomografia a gente faz. Na verdade, a tomografia ela seria um exame muito mais específico, né, no sentido de avaliar a estrutura do pâncreas. Só que, para fazer a tomografia, a gente tem que fazer o quê? Anestesiar esse paciente. E é uma anestesia rápida, mas, mesmo assim, né, qualquer procedimento anestésico pode alterar a hemodinâmica do paciente. Então, a gente não costuma indicar tomografia, a não ser que eu tenha suspeita de abscesso ou de necrose, né? Porque aí, na verdade, eu uso a tomografia como um exame até mesmo para o planejamento cirúrgico, porque, dependendo se ele tiver abscesso, talvez eu tenha que abordar cirurgicamente esse paciente, certo? E aí você fala, putz, mas ultrassom V é abscesso. Ultrassom V, na verdade, ultrassom é um método de triagem para abscesso pancreático, porque, às vezes, você vê um abscesso no ultrassom, faz a tomografia, tem 3. Né? Então, isso é importante para entender se eu vou conseguir abordar ou não cirurgicamente esse paciente. E uma outra coisa também que a tomografia acaba sendo superior é para a visualização daqueles microtrombos que eu conversei com vocês, né, que muitas vezes vai formando, reduz perfusão, é algo que geralmente a gente não consegue ver com tanta efetividade no ultrassom abdominal. E aí, quando tem esses microtrombos, é aquele paciente que você faz tudo certo, então você perfunde ele, você faz todo o tratamento de suporte, ele não melhora, né, então acaba sendo um fator prognóstico. Vamos lá, agora vamos falar do tratamento que eu vou ter que correr aqui. Mas, assim, tratamento de pancreatite é tratamento suporte, certo? E o primeiro ponto, e o mais importante, é garantir a perfusão. Então, a única coisa que vai fazer, né, dar o stop nesse processo inflamatório intenso que acontece é eu começar a reperfundir e entregar o que o pâncreas gosta, né, que é aquela tensão da circulação, certo? Para eu garantir essa perfusão, esse paciente precisa, então, ficar na fluidoterapia. E aí a forma mais eficaz, né, de eu restabelecer isso é a fluidoterapia intravenosa, certo? E aí você fala, putz, Fernanda, mas o paciente, sei lá, ele está no início, ele está tão bem, né? Será que eu preciso mesmo internar, fazer fluido IV? E aí, gente, o que a gente tem que ter em mente? Primeiro, ele está bem hoje. Pode ser que em 24 horas ele evolua e esteja mal, esteja já numa condição grave, certo? É melhor, às vezes, você pecar pelo excesso, indicar a internação antes, esse paciente sair antes também, do que você demorar para indicar essa internação e depois ele ficar 7 dias internado. Falando por experiência própria, eu já fiz isso, tá? Ai, nossa, o cachorro chegou fazendo festinha para mim na recepção. Vou internar ele? Não, vamos fazer uma fluido subcutâneo uns dias, sabe? Fazer o tratamento. Não deu certo. Foi para internação, ficou um tempão internado. Então, me traumatizou, eu sempre indico internação. Outro ponto é fazer a reposição de eletrólitos, que a gente conversou, né? Principalmente a questão do potássio, sempre guiado pela gasometria. Controle da náusea, né? E dos episódios eméticos, que muitas vezes é muito desafiador, porque é isso, aquele paciente que ele tem uma inflamação muito importante, tem hipomotilidade, então, para você conseguir interromper esse processo é difícil. E aí, geralmente, a gente faz associação de princípios ativos, então a gente usa, né, um dacetrona, 1 mg quilotide, junto com o maropitam, 1 mg quilucide. Muitas vezes tem a opção também de usar o serene em infusão contínua. Né?
Aí, um outro ponto primordial é a analgesia, né? Então, muitas vezes, esse animal ele cursa com uma dor abdominal importante, e aí eu vou precisar utilizar, né, vários aí princípios ativos em combinação para conseguir fazer o controle dessa dor. Então, posso pensar em usar dipirona, posso pensar em usar os opioides. Opa, mas espera aí, eu estou falando que esse paciente tem redução de motilidade, né? E aí eu quero usar um opioide que reduz ainda mais a motilidade do trato gastrointestinal dele, como efeito colateral? Gente, vamos prestar atenção. A dor, ela causa uma vasoconstrição que gera, né, uma redução de motilidade muito mais importante do que qualquer efeito colateral de opioide. E, além disso, a dor ela também causa imunossupressão. E quem vai querer imunossuprimir um paciente desses, certo? A grande chave, né, dessa questão de uso do opioide e hipomotilidade é você fazer uma analgesia multimodal, ou seja, você utilizar diferentes princípios ativos que ajam ali em partes diferentes dos mecanismos de fisiologia de dor, exatamente para você conseguir utilizar uma dose menor de opioide para o controle dessa dor, né? Então, de opioide, o que a gente mais usa, geralmente, é a metadona, né, na internação, mas eu posso usar em associação a ketamina, né, que ajuda bastante a gente, tanto em dosinha mais baixa, né, injetável, quanto também fazer na forma de infusão contínua, muitas vezes em associação com a lidocaína, e a lidocaína acaba sendo interessante porque ela ajuda também a gente na questão da hipomotilidade, tá? E uma outra coisa também que é bem legal, que eu já trabalhei na internação, né, do Pet Care Morumbi, que já acompanhei alguns casos que fizeram, é o TAP Block, né, que é você injetar anestésicos locais entre a musculatura abdominal, que a nossa equipe de anestesia faz aí para a gente e ajuda muito. O paciente que está com dor muito difícil de controlar acaba sendo bem legal. Uso de antiácidos, né? Então, o nosso querido omeprazol, que antes era prescrito que nem água, e hoje em dia, né, a gente está entendendo melhor quando que a gente tem que prescrever ele. E, na verdade, a prescrição, o uso ou não de omeprazol, nesses casos, ele é controverso e não tem um consenso, então fica meio que a gosto do freguês. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto por quê? Esse paciente ele faz uma gastrite secundária muito importante por conta da duodenite, que toda hora ele fica vomitando e fazendo refluxo biliar. E esse refluxo biliar gera inflamação da mucosa gástrica. Além disso, a própria proximidade do estômago com o pâncreas também gera um processo inflamatório importante e até muitas vezes ele acaba evoluindo para quadro de úlcera, né? Então, não que precise prescrever o omeprazol para casa, mas talvez utilizar ele durante a internação seja interessante. E uso de procinéticos, né? Então, toda hora eu estou falando, está reduzindo motilidade, está reduzido. Bom, então vamos dar um remédio que aumenta logo essa motilidade e pronto. Podemos utilizar como suporte, mas cuidado. Se esse paciente, por exemplo, não tiver reidratado, ele não vai perfundir, não vai ter motilidade. Então, não tem Plasil no mundo que vai fazer voltar essa motilidade num paciente que não está perfundido, certo? Se potássio está baixo, Plasil não vai funcionar. Então, assim, eu posso utilizar procinético desde que eu volte para o básico, tenha garantido a perfusão desse paciente, tenha, né, feito a reposição eletrolítica para entender se é hora ou não de eu entrar com procinético. E aí eu posso usar que seja o Plasil, eritromicina, enfim. Aí, um ponto crítico, né, em relação à pancreatite, que talvez ainda cause polêmica, não sei, né, mas é a nutrição. Então, o que é recomendado, né? Antigamente, né, a gente tinha aquela questão de vamos fazer jejum no paciente com pancreatite para fazer o repouso glandular. Isso já caiu por terra, tá? Então, não existe indicação de fazer jejum e, pelo contrário, o jejum ele pode causar ali, né, alterações e favorecer a translocação bacteriana. Por quê? O trato gastrointestinal, para funcionar, ele precisa de alimento, ele precisa de nutriente na luz, né, para conseguir ter a motilidade. Se eu não tenho alimento passando ali, os enterócitos começam a morrer. Enterócito morreu, ele translocou, certo? Então, a alimentação precoce é um fator primordial para esse paciente. Tem trabalho aqui mostrando, né, que, inclusive, quanto antes eu volto a alimentar esse paciente, antes ele volta a comer sozinho, que vai ser algo primordial também para a recuperação dele, né? Então, né, vamos deixar aqui bem claro que precisa alimentar esse paciente. Talvez, no início, eu precise do suporte do uso de sonda nasoesofágica, se for necessário, até considerar passar um tubo esofágico, enfim. Beleza, a gente determinou que a gente precisa alimentar, agora a grande questão é com o quê? Que alimento que eu vou usar para ele? Qual que é o mais ideal? Eu preciso fazer alimento com redução de gordura? E aí, assim, via de regra, eu preciso de um alimento com alta digestibilidade, certo? Porque esse paciente já está todo inflamado, então eu preciso facilitar essa absorção para ele. Quando a gente fala de alimento de alta digestibilidade, geralmente a gente está falando muito da questão das dietas comerciais gastrointestinais, certo?
E aí, só que a gastrointestinal comum ela tem uma moderada quantidade de gordura, né? Então, no paciente que é obeso, que é endocrinopata, que tem dislipidemia, talvez seja mais interessante eu fazer uma gastrointestinal low fat. Então, nesses pacientes, eu tenho sim que pensar em reduzir gordura, porque o aumento da gordura, na verdade, está relacionado a toda a fisiopatologia da pancreatite dele, né? Agora, pacientes que não tenham, né, essas alterações, né, de dislipidemia, score corporal normal, eu posso utilizar uma gastrointestinal normal, até mesmo uma hipercalórica, que não vai ter problema, certo? Uma outra situação que talvez seja interessante reduzir gordura é esses pacientes que têm muito retardo de esvaziamento gástrico. Já estou fazendo suporte, ele não está respondendo. Às vezes, a gordura ela é um nutriente que retarda um pouquinho mais esse esvaziamento. Então, reduzir gordura pode facilitar ou ajudar a gente nesse sentido. Aí, falando um pouquinho das polêmicas principais, né? Então, aí, beleza. Corticoide. É um processo inflamatório, gente. Vamos usar, né, anti-inflamatório? Anti-inflamatório não esteroidal, nunca, pelo amor de Deus. Corticoide, sim, podemos usar. Tem trabalho mostrando que, sim, pode ser benéfico, mas a gente tem que usar na hora certa. Tá? Então, não adianta, por exemplo, aquele paciente que chega para a gente, uva passa, e eu meto corticoide nele. Eu vou acabar com o rim dele, certo? Então, primeiro ponto, eu vou hidratar esse paciente, eu vou fazer o tratamento suporte. Mesmo assim, é um paciente que não está evoluindo de forma favorável, aí sim, eu posso utilizar o corticoide para me ajudar, principalmente porque ele vai me ajudar a desinflamar o duodeno, e tem o efeito colateral da fome também, que pode ser interessante para esses pacientes. Mas não preciso pesar minha mão na dose do corticoide. Geralmente, a gente usa a dexametasona, porque é um paciente que está internado. 0,1 miligrama a quilo já é o suficiente, certo? Uso de antibióticos, né? Até coloquei aqui a fotinho do artigo que está no slide anterior, que é esse daqui, que é uma revisão sobre tratamento de pancreatite. E aí, o uso de antibióticos ele entra nesses tópicos, né? Terapias controversas. E aí, faz ou não faz, né? E aí, a gente tem que lembrar primeiro do que eu falei para vocês na fisiopatologia. A pancreatite, na sua essência, ela é um processo inflamatório, certo? Mas, como eu falei também, conforme esse processo inflamatório vai evoluindo, vai ganhando circulação, vai reduzindo perfusão, pode ser sim que aconteça a translocação bacteriana e que aí eu tenho um componente infeccioso em conjunto e que até esse animal evolua para necrose, para abscesso, enfim. Então, assim, eu posso, né, eu tenho a indicação de usar antibiótico, mas na hora certa. Por quê? Se eu entro antes da hora, o que vai acontecer é que eu vou selecionar as bactérias mais resistentes, e se esse paciente translocar depois, você vai ter um baita trabalho para conseguir, né, tratar essa infecção. Mas, se eu atraso e espero, né, para entrar com antibiótico depois da hora que eu deveria, pode ser que esse paciente evolua para sepse também. Então, olha que legal, né? Olha que fácil. É uma linha muito tênue, né? Então, a gente tem que se embasar em alguns critérios para falar se a gente vai usar ou não antibiótico. E quais são esses critérios? Seria hemograma, né, que tem a desvio esquerda, né, hemograma, leucocitose, desvio esquerda. Fernanda, mas é um processo inflamatório muito importante. Às vezes é regeneração medular, é inflamatório isso. Tá bom, mas você vai colocar sua mão no fogo, que esse hemograma é inflamatório e não infeccioso? Eu não vou. Então, nesse caso, entra com antibiótico. Se tem líquido livre, coletou, tem presença de bactéria, tem que entrar com antibiótico, obviamente. Pacientes que estejam com uma piora clínica, né, importante, mesmo você fazendo todo o tratamento de suporte da forma correta, ou paciente que tenha suspeito de abscesso ou necrose pancreática, certo? E aí eu coloquei aqui os principais princípios ativos que a gente usa nesses casos que tem uma boa penetração em pâncreas. Aí, né, um outro conceito que é legal de falar em relação à tromboprofilaxia, né, que é um conceito relativamente recente na veterinária, que eu acho que a Si também estava falando bastante para a gente. E, assim, quem sou eu para falar de tromboprofilaxia à frente da Simone, né? Mas ela sabe muito melhor quando tem indicação ou não. O que acontece nesses pacientes, né? Então, aqui a gente tem um guideline, né, sobre o uso de anticoagulantes, e a gente fala, né, ele fala para a gente que a pancreatite é, sim, uma causa importante de tromboembolismo em cães e gatos, certo? Que a gente tem que considerar isso e talvez esse paciente tenha, sim, indicação de usar anticoagulante. A gente só tem que, na verdade, tentar entender melhor qual que é o status de coagulação daquele paciente naquele momento. Por quê? Via de regra, de novo, quem é meu paciente? Muitas vezes é o paciente endocrinopata, que está inflamado. Então, ele tem, né, um risco trombótico aumentado. Muitas vezes ele está internado, ele fica mais parado. Isso também, né, são coisas que vão aumentando o meu risco trombótico. Beleza. Só que, conforme ele entra nesse estado de hipercoagulação, ele vai consumindo todos esses fatores. E, eventualmente, ele pode, sim, evoluir para um estado de hipocoagulação, né, e até mesmo entrar em CID, sangrar, morrer, enfim.
Então, seria legal a gente tentar entender em qual fase que ele está para eu conseguir me embasar se eu vou utilizar ou não o anticoagulante. E aí a gente pode, de repente, fazer o ROTEM, né, que é o trombolastograma, que é uma foto, na verdade não é uma foto, é meio que um exame que acompanha essa formação do coágulo em tempo real, para eu entender exatamente como que está acontecendo a coagulação desse paciente. Uma coisa só do ROTEM que é importante de falar. Primeiro, é um exame caro, né, não é todo tutor que vai ter a condição, e ele é uma foto do momento. Ele está normal hoje, pode ser que amanhã ele esteja alterado. Então, isso também tem que ser considerado, certo? Ah, não consigo fazer o ROTEM. Posso fazer TP, TTPA e fibrinogênio? Pode, deve, com certeza. A única coisa que a gente tem que ter em mente é TP e TTPA são marcadores de hipocoagulabilidade. Eu estava em casa treinando a palestra, eu falei, gente, será que eu vou conseguir falar hipocoagulabilidade sem errar? Enfim, não consegui, mas depois eu consegui agora, então isso que vale. Então, eles são marcadores de redução da coagulação, onde eles se encontram aumentados, certo? Ah, mas se ele está aumentado, quer dizer que a coagulação está diminuída. Se ele estiver abaixo do valor de referência, não quer dizer que, de repente, ele está hipercoagulando? Não, não existe essa correlação. O que a gente pode fazer para tentar ajudar a gente, como a Ci estava falando, talvez seja o dedímero, né, para tentar entender se ele está, de repente, no estado aí de hipercoagulabilidade. Então, assim, tromboprofilaxia a gente faz? Não sei. Depende, temos que analisar cada caso individualmente, certo? E aí eu trouxe aqui para vocês a novidade, né, que é o Fusapladib, que é uma medicação que a gente ainda não tem no Brasil. Tem lá nos Estados Unidos, no Japão, o nome comercial é Panocel ou Panoquel, não sei como é que fala. E o que é, né, qual que é o mecanismo de ação dele? Basicamente, ele reduz a migração de neutrófilos do pâncreas para a circulação sistêmica. Então, lembra quando eu falei da fisiopatologia? Eu acho legal. Eu sempre fico voltando na fisiopatologia porque eu acho que ela explica tudo, né? Então, quando, né, a gente estava falando disso, a gente falou que está lá, né, o processo inflamatório migra um monte de leucócito para lá, inclusive neutrófilo, e aí depois eles começam a migrar para a circulação, causando um quadro de síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então, o Fusapladib, né, o objetivo dele seria tentar interromper isso, tentar fazer com que esses neutrófilos não ganhem a circulação. O conceito é legal, ele é como se fosse, na verdade, um corticoide melhorado, né, um pouquinho mais direcionado ali para a ação do pâncreas. Só que os estudos ainda são muito controversos, né? Tem um estudo um pouco mais recente do Steiner, que ele fala sobre o uso e fala, é legal, é indicado, só que na hora que você vai ver, o N ele é muito heterogêneo em relação ao protocolo utilizado. Então, é muito difícil você avaliar uma nova medicação se você tem um N, né, vários pacientes que têm protocolos diferentes. Então, a gente ainda não sabe, sinceramente, se ele é eficaz ou não. Parece que ele é mais indicado para casos leves ou iniciais. E aí, bom, finalizamos pancreatite em cães e agora falando um pouquinho dos felinos, né? Ai, deixa eu ver. Ixi, eu tinha colocado uma fotinho aqui que não foi, mas tudo bem, a gente fala e está tudo certo. Bom, então, assim, gente, a gente não tem muito tempo, né, para se aprofundar na pancreatite dos felinos, então acho que eu vou focar nas diferenças que ele apresenta em relação ao cão, só para a gente ter, né, esses conceitos bem claros na nossa mente. Então, assim, o felino ele tem uma diferença anatômica em relação ao cão que acaba, né, realmente gerando uma diferença em relação à apresentação dos quadros de pancreatite. Então, o ducto biliar e o ducto pancreático no cão, eles desembocam na papila duodenal, mas de forma separada, né? Enquanto no gato, o ducto biliar e o ducto pancreático, eles sofrem uma convergência anterior à papila duodenal. E isso faz com que, na verdade, esses três órgãos, que é o intestino, vias biliares e pâncreas, eles se comuniquem de forma muito mais fácil. E aí, se eu tenho, por exemplo, uma inflamação que seja no intestino, é muito mais fácil de acometer os outros dois órgãos, certo? E é isso que uma das razões que caracteriza os quadros de triadite no felino que a gente vê com tanta frequência. Então, na verdade, a pancreatite no felino ela pode acontecer também, a pancreatite aguda é muito menos comum do que no cão. Para a pancreatite aguda, tudo que eu falei vai ser muito parecido. Agora, via de regra, na rotina, a gente vê muito mais os quadros de pancreatite crônica, certo? Que estão relacionados aos quadros de triadite. Diferente do cão, no gato não tem relação com dislipidemia, até porque no gato é muito menos comum da gente ver na rotina, né, eles com alterações de triglicéridos e colesterol. O diagnóstico ele é mais desafiador, os quadros de pancreatopatia crônica, porque muitas vezes o ultrassom desse paciente é normal. E o ultrassom dele ser normal não quer dizer nada, ele pode ter pancreatite do mesmo jeito. E a SPEC ela pode ser utilizada nos quadros agudos, né? Mas para os quadros crônicos ela também não ajuda muito. Então a gente fica meio que num limbo do diagnóstico, né? E aí o diagnóstico padrão ouro seria de fato a biópsia.
e até tem esse consenso, né, sobre pancreatite em gatos, que eu lembro que eu vi uma aula do Pedro Horta, e aí que me marcou muito, né, que ele falou, na verdade, esse consenso é que a gente não tem consenso sobre pancreatite em gato, a gente tem que estudar muito ainda. Mas teve um outro trabalho, que é esse daqui da Sharon Center, de 2022, que, na verdade, é um trabalho de colangite, que esclareceu muita coisa para a gente, talvez, em relação à pancreatite. Ela estudou gatos com colangite aí por 40 anos, né? E aí, enfim, ela fez um monte de coisa. Ela tirou vesícula de gato, é um trabalho bem legal, assim, bem estruturado, né, em relação à metodologia. E o que ela viu? Que existe uma correlação muito alta de gatos com colangite que tenham pancreatite. 93% dos gatos que tinham colangite tinham pancreatite também. E ela fez necrópsia de todos esses pacientes, né, depois que, eventualmente, eles morreram. E, nessa necrópsia, ela encontrava bile no ducto pancreático. Então, o que acontece? Por conta daquela diferença anatômica, né, o gato que tem colangite, ele acaba, enfim, a bile acaba indo ali para o ducto pancreático e isso causa inflamação crônica do pâncreas. E, além disso, ela viu também que o gato com colangite muitas vezes forma microlitíases, que não são visualizadas no ultrassom e que acabam no ducto pancreático também gerando essa inflamação. Então, ela viu essa correlação e acho que talvez esclareceu um pouquinho melhor para a gente que gatos com colangite, né, e que seja, né, inflamação intestinal também, né, nos quadros de triadite, podem ter, então, essa relação com a pancreatite no gato, certo? Uma coisa importante para a gente pensar nesse gato com pancreatite é mensurar a B12. Por quê? Porque o gastro adora B12, né? Então, entrou no consultório, saiu sem uma solicitação de B12, está errado. Estou brincando, a gente gosta mesmo de B12, mas tem um motivo, né? A B12 ela vem da dieta e ela é absorvida lá no ilho, certo? E aí, o pâncreas ele produz o chamado fator intrínseco, que é um carreador, porque a B12 ela precisa como se fosse de um amigo, né, para levar ela até o ilho para ela ser absorvida. E quem produz esse fator intrínseco é o pâncreas, no gato de forma exclusiva, no cão é praticamente de forma exclusiva, mas ele tem um pouquinho de produção pelo estômago também, né? E aí, esse gato com pancreatite crônica, então, pode ser que ele tenha redução, né, dessa produção de fator intrínseco, ou que o fato, né, que a gente está falando dessas microlitíases faz com que esse fator intrínseco não consiga chegar na luz do adenal, ou ainda que, muitas vezes, ele tenha inflamação intestinal em conjunto, e essa inflamação que ele tem na porção do ilho também dificulte essa absorção. Então, ele acaba sendo muito mais suscetível a fazer os quadros de deficiência de B12, e eu preciso mensurar isso e repor se necessário. E uma outra coisa para a gente considerar no gato também é que ele pode evoluir, né, para quadros de insuficiência pancreática exócrina decorrente da pancreatite. E aí, como ele gosta de ser diferentão, né, sempre do cão, os quadros de IPE no gato é completamente diferente no cão. E eu acho que, na verdade, muitas vezes a gente acaba não diagnosticando porque a gente nem suspeita, né? Então, no cão, o cão com IPE, quem que é? Geralmente é aquele pastor alemão, novo, polifágico, coprofagia, emagrecimento, certo? O gato, o principal sintoma da IPE nele é perda de peso. Agora, me fala, quais que são os diagnósticos diferenciais para perda de peso nos gatos? É imenso, né? Então, assim, eu tenho um gato que tenha, né, um quadro ali suspeito de triadite, está perdendo peso, é válido a gente fazer o TLI nesses pacientes, porque talvez ele evolua para IPE e a gente precisa suplementar a pancreatina nele, tá? Bom, gente, passei muito? Ai, passei, desculpa. Vocês devem estar com fome, né? Coffee, enfim. Mas a Simone também atrasou em minha defesa, tá? Tô brincando. Então, só para resumir, né, tudo que eu falei aqui. Então, a apresentação clínica e fatores predisponentes de pancreatite em cão e gato são diferentes. O diagnóstico é dado pela nossa querida clínica soberana, mais exames laboratoriais e de imagem, principalmente ultrassom abdominal. SPEC, não usar como parâmetro único e lembrar sempre, né, das interferências. Talvez do líquido livre, SPEC seja interessante. Perfusão é sempre a chave do tratamento da pancreatite. Alimentação precoce sempre, reduzir gordura quando necessário. Uso de corticoide pode ser benéfico no paciente hidratado. Uso de antibióticos ser sinal de infecção. E avaliar os status de coagulação e considerar a tromboprofilaxia. Gente, muito obrigada. Esse é meu Instagram, né, para quem quiser me seguir. E é isso, obrigada.